Quer dizer então que você não usou as camisinhas que eu te dei? As que brilham no escuro? Não, desculpe. Tessa retribuiu meu olhar decepcionado com uma expressão de divertimento. Foi o nosso primeiro encontro. Mas onde você arrumou aquelas camisinhas, afinal? Naquela festa com tema de patinação neon do mês passado. Eu tinha ido à festa na esperança de que ela me ajudasse a resolver a minha vida. Isso não aconteceu, mas acabei ganhando uma sacola com lembrancinhas deliciosamente brilhantes que distribuí para as amigas. Como havia decidido ficar longe de homens, estava vivendo por meio de outras pessoas, ou pelo menos pretendendo viver, porque as supostas amigas não cooperavam. Tessa franziu a testa. Por que estavam distribuindo preservativos numa festa de patinação? Porque essas festas sempre acabam virando umas orgias enormes, expliquei. Vi uma pessoa usando uma daquelas camisinhas bem no meio do rink de patinação. Mentira! Juro! Reabasteci os petiscos. Depois fui ajeitar os vários copos e taças. Doideira, né? Foi divertido, mesmo tendo passado quase uma semana traumatizada com algumas coisas que testemunhei. Continuei divagando, sem prestar total atenção no que fazia. Depois de 1 ano como bartender no Valhalla, um clube exclusivo que contava com membros ricos e poderosos do mundo inteiro, a maior parte do meu trabalho era feita no automático. Eram 6 da tarde de uma segunda-feira, horário nobre em outros estabelecimentos, mas completamente morto no Valhalla. Tessa e eu sempre usávamos esse tempo para fofocar e nos atualizar sobre o que havia acontecido no fim de semana. Eu trabalhava ali apenas pelo dinheiro e pretendia ficar só até terminar de escrever e publicar meu livro, mas era bom conviver com alguém de quem realmente gostava. Quase todos os meus colegas anteriores eram bem esquisitos. Eu te contei do peladão da bandeira? Perguntei. Ele é um dos que sempre participa das orgias. Isa... Meu nome saiu em um tom agudo que não combinava nada com Tessa, mas eu estava tão empolgada com a história que não dei atenção. Sério, nunca imaginei que veria um pau brilhante, hein? Uma tosse educada interrompeu meu discurso. Uma tosse educada e masculina, que não pertencia à minha colega de trabalho favorita. Fiquei estática no mesmo instante. Tessa soltou outro sonzinho nervoso, confirmando o que meu instinto já suspeitava. O recém-chegado era um membro do clube, não nosso gerente tranquilão, nem um dos seguranças que apareciam durante o intervalo. E ele tinha acabado de me ouvir falando sobre paus brilhantes. Merda! Senti minhas bochechas arderem. Terminar meu manuscrito não era mais uma questão. O que eu mais queria naquele momento era que a terra se abrisse e me engolisse inteira. Infelizmente, não houve um único tremor sob meus pés. Então, depois de 1 segundo de humilhação, endireitei os ombros, abri meu melhor sorriso de atendimento e me virei. Minha boca mal completou sua curva ascendente antes de congelar. Simplesmente desistiu, como um site que não terminou de carregar. Isso porque, parado a menos de 1 metro de distância, com uma expressão confusa e muito mais bonita do que qualquer homem tinha o direito de ter, estava Kai Young. O estimado membro do conselho administrativo do Valhalla Club, herdeiro de um império de mídia multibilionário e dono da incrível capacidade de sempre aparecer no meio das minhas conversas mais constrangedoras. Uma nova onda de vergonha fez meu rosto arder. Desculpe interromper, disse ele, seu tom neutro sem revelar qualquer indício do que pensava a respeito de nossa conversa. Eu gostaria de um drink, por favor. Apesar do desejo incontrolável de me esconder atrás do balcão até que ele fosse embora, não pude deixar de me derreter um pouco ao ouvir o som de sua voz. Grave, suave e aveludada, envolta em um sotaque britânico tão elegante que daria inveja na falecida rainha. Ele mergulhou em minha corrente sanguínea como meia dúzia de doses de um uísque potente. Meu corpo se aqueceu.
As sobrancelhas de Kai ergueram-se 1 milímetro e percebi que eu havia ficado tão focada em sua voz que ainda não tinha respondido a ele. Enquanto isso, Tessa, aquela traidora, havia desaparecido atrás do bar, me deixando sozinha. Ela nunca mais vai ganhar camisinhas. Claro, dei um pigarro, tentando aliviar a nuvem de tensão que só crescia. Mas, infelizmente, não servimos gin tônica que brilha no escuro. Ao menos não sem uma luz negra para fazer a tônica brilhar. Ele me lançou um olhar neutro. Lembra a última vez que você me ouviu falando sobre métodos contraceptivos? Nada. Pela reação dele, parecia até que eu estava tagarelando sobre o trânsito na hora do rush. Você pediu um gin tônica de morango porque eu estava falando sobre... Eu estava me enterrando em um buraco cada vez mais fundo. Não queria lembrar Kai da vez que ele me ouvira falando de preservativo sabor morango durante o baile de outono do clube, mas eu precisava dizer alguma coisa para desviar sua atenção da minha situação atual envolvendo preservativos. Eu realmente deveria parar de falar sobre sexo no trabalho. Deixa pra lá, concluí rapidamente. O de sempre? Tirando a vez que pedira o tal gin tônica de morango, Kai sempre pedia o whisky. Sempre puro. Ele era mais previsível do que a música de Natal da Mariah Carey tocando no fim do ano. Hoje, não. Respondeu tranquilamente. Vou querer um Death in the Afternoon. Ele ergueu o livro para que eu pudesse ver o título na capa gasta, Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. Acho que combina. Inventado pelo próprio Hemingway, o Death in the Afternoon era um drink simples, composto de champanhe e absinto. Sua cor verde iridescente também era o mais próximo de brilhar no escuro que uma bebida comum poderia chegar. Estreitei os olhos, sem saber se aquilo era uma coincidência ou se ele estava de sacanagem comigo. Ele me encarou de volta, com uma expressão inescrutável. Cabelo escuro, rosto bem delineado, óculos de armação preta fina e um terno de corte tão perfeito que só podia ter sido feito sob medida. Kai era sofisticação aristocrática em pessoa, com todo aquele estoicismo britânico para acompanhar.